Oi, queridos. Eu sei que estão todos bem, porque eu tenho acompanhado vocês mesmo de longe. E continuem se cuidando, né? Até que tudo volte ao normal. E por falar em normal, eu preparei um material para vocês hoje que fala sobre o novo normal, a legislação frente à pandemia, porque eu tenho vários alunos, várias pessoas me perguntando como ficou academias, uso de máscara, mensalidade escolar, né? Em decorrência do isolamento e da pandemia. Então, eu preparei um resuminho do novo normal, que eu chamei de novo normal. Então, vamos lá. Uso obrigatório de máscara. Deixa eu tirar o meu rostinho daqui, senão vai ficar em cima da letra. Pronto. Uso obrigatório de máscara em São Paulo. A partir de 1º de julho, a Vigilância Sanitária vai multar as pessoas, já está multando, né? Ou estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso de máscaras em espaços comuns. Os valores das multas serão integralmente repassados ao programa Alimento Solidário, que distribui cestas de alimentos para famílias carentes. O governo fixou as multas em R$ 524,59 para pessoas físicas e R$ 5.025,02 para estabelecimentos comerciais. Para a formalização da multa, o agente vai solicitar o número do CPF, quando for pessoa física, e do CNPJ, quando for estabelecimento comercial. Caso não pague a multa, o cidadão ou o estabelecimento terá seu nome incluído na dívida ativa do Estado. A legislação determina especificamente que é proibida a entrada ou permanência sem o uso adequado de máscara. A ausência de sinalização também resultará em multa no valor de R$ 1.380,50. Vocês repararam que todo estabelecimento comercial, na portinha de entrada, tem um cartazinho dizendo proibido a entrada sem o uso de máscara. A gente pensa, nossa, todo comércio tem que ter aquele papelzinho, a gente já não está cansado de saber disso? Sim, vocês estão vendo aqui que aquilo lá é lei, o comércio é obrigado a manter aquele papelzinho na porta, avisando que é proibida a entrada sem o uso de máscara, porque se ele não tiver aquele papelzinho, ele vai receber essa multa aí, de 1.380, tá? Vamos ver como será a abordagem dos fumantes que estão na rua sem máscara. Os fumantes serão orientados sobre o uso correto da máscara, principalmente aqueles que estiverem com ela no queixo, por exemplo, né? E também haverá orientação sobre os danos à saúde provocados pelo cigarro. Não serão multados enquanto estiverem fumando, mas devem colocar as máscaras assim que terminarem de fumar. E as pessoas que estão fazendo uma refeição, que estão comendo? Enquanto a pessoa estiver se alimentando ou ingerindo líquidos, não será multada se estiver sem máscara, óbvio, né? Porque ela precisa da boca para se alimentar. Entretanto, é fundamental recolocar a máscara assim que terminar a refeição. E o uso de máscara em crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de máscara para as crianças a partir de 2 anos de idade. Pais ou responsáveis precisarão avaliar a situação ideal para que a criança não fique retirando e manuseando a proteção, a máscara, né? O uso em adolescentes é obrigatório. Vamos falar um pouquinho agora sobre condomínio.
Assembleias durante a pandemia. A nova lei passou a autorizar a realização de assembleia condominial por meio virtual, né? De forma virtual, até 30 de outubro, período em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos a uma assinatura presencial na ata, né? Não sendo possível a realização das assembleias nesses termos, de forma virtual, ficam prorrogados até o final de outubro, até o dia 30, os mandatos dos síndicos que venceram a partir de 20 de março, quando nós entramos em isolamento social, né? Foi vetado o artigo que concedia poderes ao síndico para restringir o acesso de moradores às áreas comuns do edifício, inclusive para a realização de festividades e reuniões, a fim de evitar aglomerações e risco de contaminação. Nota-se que com esse veto coloca o combate ao coronavírus nos condôminos. A responsabilidade fica para os moradores, se eles devem ou não fazer festas e reuniões, que devem ter bom senso de tomarem os devidos cuidados para evitar a propagação da doença. Estão liberadas as reformas internas dos apartamentos e reformas emergenciais no condomínio, também com os devidos cuidados, né? Permanece o uso obrigatório de máscara nas áreas comuns, porém a fiscalização não pode entrar no condomínio para aplicar as multas em quem não estiver de máscara e também não pode entrar dentro das residências por ser um domicílio inviolável. Então, quem estiver sem máscara dentro do condomínio, o próprio condomínio tem que tomar as providências, com multa, alertar, aí se o condômino não atender, sim, chamar uma viatura. Vamos falar um pouquinho agora dos planos de saúde. O exame para detecção do coronavírus, ele foi incluído pela ANS, Agência Nacional de Saúde, no rol de procedimentos de cobertura obrigatória aos beneficiários. Antigamente não existia esse item porque é uma doença nova, então os planos de saúde que faziam no começo os exames de coronavírus, né, para detecção, estavam cobrando à parte esse serviço. A ANS proibiu e passou a figurar como um procedimento obrigatório, como um exame de sangue, uma chapa, né, um raio-x, enfim. Também incluiu o atendimento dentro do prazo de carência, classificando quem foi acometido pela doença como emergência e obrigatoriedade da cobertura no atendimento, principalmente naqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Então, quem faz um plano de saúde novo tem que cumprir aqueles 2 anos de carência. Aí a ANS colocou o coronavírus como um atendimento de emergência que não tem carência. Ele pode ser feito a partir da assinatura do contrato. Dessa forma, os casos suspeitos de Covid-19 podem e devem ser configurados como atendimentos emergenciais. E como fica o seguro de vida diante da pandemia? Isso deu muito problema no início, tá? Nas apólices de seguro de vida, existe uma cláusula que desobriga o pagamento do seguro em caso de pandemia, e não só em caso de pandemia. Em caso de terremoto, maremoto, caso fortuito, força maior, terrorismo, enfim, tudo que cause um grande número de mortes, né, de sinistros na humanidade, porque aí quebraria as companhias de seguro, né? Algumas pessoas ficaram sem saber o que fazer quando, na certidão de óbito de seus entes queridos,
constou como causa da morte Covid-19. Aí desobrigava o seguro de vida a pagar, né, a indenização. Porém, diante da comoção atual, os seguros de vida estão pagando a indenização aos beneficiários dos segurados, né, que perderam a vida com o coronavírus. É uma exceção e vale tanto para os seguros contratados individualmente quanto os seguros coletivos, aqueles feitos em empresas, né? Esses geralmente pagos pelos empregadores. Assistência funeral. Seguro de vida é uma coisa, assistência funeral é outra. É uma cobertura adicional ao seguro de vida, precisa estar contratada junto com o seguro, ou tem gente, né, tem pessoas que não fazem seguro de vida, mas fazem o seguro de assistência funeral sozinho, né? A seguradora paga as despesas do funeral do segurado. Despesas médico-hospitalares é outra cobertura adicional. Se houver contratação junto com o seguro de vida, o segurado tem direito ao reembolso ou atendimento, né, nos hospitais até o valor estipulado na apólice. Isso significa que os gastos com médicos e hospitais para o tratamento da Covid estão cobertos. Carência. Algumas empresas do setor estão livrando de carência quem já contratou o seguro de vida antes do início da pandemia. As apólices contratadas após a pandemia, é importante consultar as condições e os planos da cobertura, porque as regras podem ter sido alteradas em decorrência do que nós estamos atravessando, né? Como receber o seguro de vida? A primeira providência é ter em mãos a apólice, que é o contrato do seguro, onde estão todas as informações sobre valores, cobertura, vigência, beneficiário, situações em que o segurado pode ser acionado, requisito, condições gerais para pagamento da indenização, etc., né? Se não constar nenhum nome de beneficiário na apólice, prevalecerá o determinado no Código Civil, que é aquela sequência do inventário, né? Que prevê a divisão do valor da indenização entre o cônjuge, se houver um cônjuge sobrevivente, 50%, e os outros 50% dividido pelos herdeiros legais. Em seguida, deve-se comunicar o sinistro, que é o falecimento, do segurado à seguradora. O prazo para comunicar o falecimento é de até 3 anos após o falecimento, né? Os beneficiários terão que providenciar uma série de documentos, mas eles serão orientados pela seguradora quais são esses documentos. Qual o tempo para receber o seguro? O prazo é de 30 dias para a seguradora pagar a indenização. Após, esse prazo só conta após a entrega de toda a documentação e que essa documentação esteja correta, né? Recusa no pagamento da indenização. Isso é muito comum, mais comum do que se imagina, porque a seguradora sempre procura um pelinho no ovo para não pagar o seguro, né? A recusa pode ocorrer por violação das condições gerais da apólice, como, por exemplo, atraso no pagamento das parcelas, né? E se houver recusa, e apesar de vocês recorrerem, né, da recusa, e eles continuarem recusando, é bom procurar um profissional qualificado para fazer uma análise se essa recusa é correta ou não. Se ela não for correta e eles continuarem recusando, procurar um PROCON, né, os órgãos de defesa do consumidor, e se não a resolver, procurar a justiça. Vamos falar um pouquinho sobre a academia. Quais os riscos de se voltar para a academia? As academias voltaram a funcionar, mas em esquema diferenciado, com lotação reduzida, em média 1/3 só do que era permitido em tempos normais, né? A desinfecção de ambientes e o distanciamento de pelo menos 2 metros entre os praticantes.
agendamento prévio para as práticas, óbvio, para a academia ter esse controle de só 1/3, né? E o uso de máscara e horários reduzidos. Ainda que esses ambientes sejam controlados e higienizados, há o risco, sim, de que as pessoas naquele local não tomem as precauções necessárias em suas vidas particulares e possam estar infectadas com o vírus ou infectar-se no trajeto até a academia. Quais os cuidados que a academia deve ter? Manter janelas e portas fechadas sem ventilação externa é também um fator de alto risco para os frequentadores. Ainda que o clima não esteja ameno e a abertura das janelas se torne desconfortável por causa do frio, é de extrema importância mantê-las com livre circulação de ar, pois o ambiente fechado com ar-condicionado pode propiciar o espalhamento do vírus, tá? Exercitar-se fora de casa pode ser uma opção mais segura, mas é importante dizer que também não está livre de riscos. Por exemplo, numa fila de ciclistas, caso um deles espirre, aquele vírus vai ficar no ar, o outro passa ao lado, ou um terceiro que esteja ali perto ou logo atrás, pode aspirar essas gotículas e também há o risco de contaminação. Segundo os infectologistas, parece que os produtos utilizados na desinfecção das piscinas, como o cloro, por exemplo, seriam suficientes para combater a transmissão, porque o cloro já foi provado cientificamente que ele mata o vírus, tanto que a gente está colocando aquele cloro, hipoclorito, né, nas frutas, nas verduras, justamente para matar. Então, a água em si, ela não teria problema se vocês quiserem voltar para a academia, na natação, na hidroginástica. O problema está na aglomeração. Vai depender de como as pessoas entram na piscina, como elas conversam dentro da piscina, as condições dos vestiários. É aí que está o risco, porque dentro mesmo da piscina, os especialistas já disseram que não há risco algum, tá? Quanto ao cancelamento, algumas academias fecham o contrato por 1 ano com o desconto da mensalidade mês a mês em cartão de crédito. Nesse caso, você pode optar por continuar pagando e ter esses meses não usados como crédito para quando tudo voltar ao funcionamento normal, ou pedir o cancelamento, interrompe o desconto mensal no cartão de crédito e te isenta do pagamento de multa. Mensalidades escolares. Na verdade, não existe mensalidade escolar. Eu já falei, acho que isso em aula, né? Porque o valor do curso é um valor só e ele abrange o ano inteiro, só que as escolas dividem em 12 parcelas para a pessoa não ter que pagar tudo de uma vez só, né? Pagar em parcelas mais suaves, né? Então, o que o Procon sugere com relação às mensalidades escolares? Suspender a cobrança a partir de abril de 2020, desculpa, de qualquer valor complementar ao da mensalidade, como, por exemplo, atividades extras curriculares, passeios, serviços de transporte, papel higiênico, enfim, tudo que for extra, a mensalidade tem que suspender a cobrança, porque não está sendo presencial, né? Disponibilizar um canal de atendimento ao consumidor para a tratativa de questões financeiras, agilizar o atendimento que envolva inadimplência, devendo as instituições negociar alternativas para pagamento, disponibilizar meio tecnológico para acesso a conteúdo
programático, né, que já estava programado para aquele ano, implementando o ensino à distância. Porque o PROCON diz que se a escola manter o conteúdo daquele ano, ela pode continuar cobrando a mensalidade, tá? Conceder desconto obrigatório de percentual na mensalidade escolar, de acordo com a situação financeira da instituição. O percentual ficará a critério de cada escola, tá? Conceder ou não esse desconto. Vamos falar um pouquinho de pacotes turísticos. Com a chegada do coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa, muitas viagens foram prejudicadas, porque tinha pessoas que já estavam com pacotes feitos, né? Voos cancelados, fronteiras fechadas, tudo para se evitar a maior propagação do vírus. A recomendação é de que se entre em contato com a companhia responsável para tentar encontrar a melhor solução para o seu caso, seja para remarcação, para um período quando tudo isso acabar, ou mesmo cancelamento do pacote. Algumas delas estão realizando as mudanças gratuitamente, sem que isso gere nenhum tipo de tarifa ou multa para o consumidor, ou ofertando o valor pago em créditos para comprar outro pacote futuramente. Dizem os infectologistas que os cuidados com a higiene das mãos, o uso de máscara de proteção, o álcool em gel ainda deverão permanecer na nossa vida, mesmo depois que a situação estiver controlada. Ainda vamos ter que manter esses procedimentos por algum tempo, mesmo após a vacina e a situação controlada, né? Porque os vírus também sofrem mutação, é muito perigoso. Depois de tanto tempo confinados em casa, quem não vai querer fazer uma viagem, né? As viagens passarão a ter um valor maior para as pessoas e as relações pessoais também, e as atividades que faziam parte da nossa rotina. Vamos falar um pouquinho da reabertura do comércio. Há alguns dias atrás foi liberada a reabertura do comércio em geral, com horário restrito em alguns das 12 às 18 e nas maioria das cidades, em algumas delas, das 11 às 17. O que vimos foi uma corrida desenfreada de pessoas saindo às ruas para as compras, colocando em risco não só as demais pessoas, como também os funcionários do estabelecimento. Alguns estabelecimentos, principalmente bares e restaurantes, chegaram à conclusão que não vale a pena reabrir, uma vez que o horário de pico, o famoso happy hour, se dá após as 17 e 18 horas. Outros ainda temem em abastecer seu estoque e a saída desenfreada das pessoas nos faça voltar ao lockdown, né, ao isolamento, ou regredir um nível, aqueles nível laranja, amarelo, tal, vermelho, né, e voltarmos ao fechamento e eles perderem toda a mercadoria que foi comprada para estoque, que vai ser um prejuízo ainda maior. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso. Continuem se cuidando. Logo, logo a gente vai se ver, se Deus quiser. E um beijo grande a todos.